Olá, meu povo lindo, povo santo do Senhor, a paz do Senhor a todos. Quero trazer para vocês mais uma mensagem da palavra do Senhor. Mas antes, como eu sempre peço, não esquece de deixar seu like, não esquece de compartilhar este vídeo e também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Nós vamos a uma breve vinheta e logo em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem. Aguarde só um instantinho. Muito bem, obrigado por você ter esperado até aqui. Se você tiver de posse da sua Bíblia, abra comigo. No livro de Mateus, capítulo 19, nós vamos ler a partir do verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: E eis que alguém aproximando-se lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Queridos, a gente vai falar um pouquinho sobre justamente esse tema, que é o tema que fala sobre riquezas. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre o que representa as riquezas na vida de uma pessoa. Muitas vezes essas riquezas, o que poderia ser uma coisa boa, acaba sendo uma coisa ruim. Porque a riqueza na vida do homem, se o homem não tiver os cuidados devidos, ela acaba... Tudo bem que ela pode proporcionar uma vida boa, mas ela traz muitos prejuízos para a pessoa. E principalmente o maior deles, que é a pessoa perder a sua própria salvação. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Eu espero que você que está aí do outro lado me ouvindo, que você entenda que eu não estou aqui de forma nenhuma falando mal da riqueza. Não estou aqui falando mal do homem que é rico, porque como é que eu posso atrair para a minha vida algo que eu só repudio no dia a dia? Como é que eu posso atrair para mim as coisas boas, por exemplo, as riquezas desta vida, se eu vivo falando mal da riqueza? Como é que eu posso ter dinheiro na minha vida se eu vivo falando mal do dinheiro? Não. Então nós vamos entender nesta mensagem aquilo que nós precisamos fazer, colocar suas coisas, cada uma no seu devido lugar. Então nós vamos primeiramente por aqui. Qual o poder que as riquezas exercem sobre nós? Primeiramente, depende de como a tratamos. Depende de como lidamos com ela. Tem pessoas que elas são até pessoas de posse, pessoas que são ricas, têm um poder aquisitivo bom, alto, têm possibilidade de fazer coisas que talvez outras não possam fazer por causa do seu dinheiro. Porém, essas pessoas não mudam o seu caráter, não mudam a sua maneira de ser por causa do dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro que ela tem não se transforma num Deus na vida dela. Então é muito importante a gente entender isso, porque as riquezas nos são concedidas, mas nós não podemos transformá-las num Deus em nós. Então nós vamos ver um pouquinho sobre isso, e nós vamos ver que se nós tivermos domínio sobre as riquezas, se não tivermos domínio sobre as riquezas nos tornam soberbos. Você já parou para pensar nisso? Pessoas que você conhece hoje, a pessoa até talvez não tenha grandes posses na vida, só que essa pessoa trabalhou, cresceu, e isso aí é algo que eu e você podemos fazer. Isso não é pecado. Não existe pecado em você se tornar uma pessoa rica.
O pecado é quando você se torna uma pessoa rica e faz das suas riquezas o teu Deus. Aí sim você começa a se tornar um pecador por causa da riqueza. Então a pessoa, por causa da riqueza, se ela não souber lidar com isso, ela se torna soberba. E não somente a riqueza, mas também o poder em algumas coisas. Tem uma frase no mundo aí que a gente ouve muito com as pessoas, que diz o seguinte: quer conhecer uma pessoa? Dele poder e dinheiro. Aí você vai conhecer essa pessoa. Aquela pessoa que antigamente era rica, era pobre, ou uma pessoa, vamos lá assim, tinha uma vida simples. Essa pessoa era amiga de todo mundo, essa pessoa respeitava as pessoas, essa pessoa tratava as pessoas com respeito, tratava as pessoas de uma forma cordial. De repente aquela pessoa trabalhou, amém. É muito importante que a gente consiga o nosso sucesso através do trabalho. Aquela pessoa trabalhou, cresceu, se tornou uma pessoa bem financeiramente, aí veio o problema, porque ela não soube lidar com aquilo. Aquilo ali acabou trazendo, de certa forma, foi uma maldição para a vida dela, porque ela passa a desprezar as pessoas, ela passa a tratar as pessoas de forma humilhante, porque ela acha que porque ela tem poder aquisitivo e a outra não conseguiu, a outra pessoa é inferior a ela. Então tudo isso na vida da pessoa tem que ser uma coisa que nós temos que tratar com um certo cuidado. A parte do que diz respeito à riqueza, nós temos que tratar com um certo cuidado. Veja bem que nessa parábola que nós lemos, Jesus fala que aquele jovem, na realidade não é uma parábola, o jovem veio falar com ele. Aquele jovem, ele era rico, ele tinha dinheiro, ele tinha posses. E quando ele pergunta para Jesus o que ele precisaria fazer para entrar para a vida, para o reino do eterno, Jesus falou para ele que ele tinha que cumprir os mandamentos. E ele falou: isso eu já observo, isso eu já cumpro. Jesus falou: então vai, vende o que você tem, dê aos pobres e depois você me segue. Aí veio a parte doída da história. Por quê? Porque aquele jovem tinha muitas posses, e aquelas posses que ele tinha, de certa forma, era um Deus na vida deles, que ele falou: não vou me desfazer do que eu tenho. E há muito disso no meio das pessoas. Eu tenho certeza de uma coisa: se aquele homem chegasse para Jesus e falasse: Senhor, então eu vou vender tudo que eu tenho, eu vou entregar aos pobres e eu vou segui-lo. Se Jesus visse verdade no coração dele, visse no coração dele sinceridade, Jesus ia falar para ele: não precisa fazer isso, apenas me segue. Deixe as suas posses com pessoas que você conhece, que possam cuidá-las para você, e me segue. Eu acho que Jesus fazia isso. Eu estou falando uma coisa que é apenas um pensamento meu, não é o que a Bíblia está escrito, porque aquele jovem, depois de ouvir aquela palavra, ele se entristeceu, porque ele era rico, e ele desistiu do reino de Deus, preferiu continuar como ele estava, rico e independente dele conquistar a salvação dele ou não. Então é muito importante a gente perceber isso, que as riquezas na minha e na sua vida são bênção, mas nós precisamos saber lidar com ela. As riquezas não podem mudar o meu caráter, não podem mudar o seu caráter. As riquezas não podem mudar a minha fidelidade a Deus, a minha fidelidade à minha família, a minha fidelidade aos meus princípios. A riqueza não pode fazer isso, ela não pode me transformar. Eu tenho que ser transformado pela palavra de Deus, eu tenho que ser transformado pela presença do Espírito Santo na minha vida, e não pelas posses que eu tenho. Então nós precisamos ficar muito bem cientes disso. Uma segunda situação: se não tivermos domínio sobre as riquezas, elas nos tornam avarentos. Aí é onde entra aquilo que está escrito no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, mas o amor a ele, porque a pessoa se torna avarenta, a pessoa só vê dinheiro na frente dela, ela não consegue abençoar as outras pessoas, vendo pessoas talvez passando por necessidades, e ela tem recursos para ajudar aquelas pessoas. Eu não estou dizendo, meu querido, aquela pessoa que cai de paraquedas na tua frente te pedindo alguma coisa e que você não sabe quem é aquela pessoa. Eu estou dizendo pessoas que você conhece,
que você sabe das necessidades dela, você sabe que aquelas pessoas, às vezes aquela pessoa sofre de algum mal e que aquilo ali a impede de trabalhar, a impede de conquistar o que ela gostaria de conquistar, e você tem os recursos que podem ajudar aquela pessoa, não que você vai abrir a mão e simplesmente sustentar, mas você pode dar uma ajuda para aquela pessoa, você pode dar uma ajuda de uma forma que através daquela ajuda ela possa conseguir dali para frente algo para ela se sustentar, mas você não abre mão. Por quê? Porque você é avarento, você é incapaz. Eu achei tão engraçado uma vez uma pregação do pastor Silas Malafaia, quando ele fala da pessoa que é avarenta, e ele diz assim, ele sabe de um irmão, que aquele irmão está passando por um momento difícil nas suas finanças, ele perdeu o emprego, ele tem filhos pequenos, ele tem filhos que precisam de cuidados especiais, e aquela pessoa, por causa do perder o emprego dela, foi cortada a luz da sua casa, e aquela pessoa vem apelar para aqueles que ele sabe que poderiam lhe ajudar. Aquele irmão tem todos os recursos que poderia pagar a luz daquela pessoa, poderia até dar uma cesta básica para ela, mas ela não, ela fala, irmão, senta aqui, abaixa aqui que eu vou orar por você. Põe a mão sobre a cabeça daquela pessoa e começa a pedir, Senhor, não deixa cortar a luz do irmão, cega o olho daqueles homens da CPFL que vão lá, faz com que aqueles homens errem o caminho e não cortem. Quer dizer, ele fala com uma certa graça, até brincando, é engraçado até, mas não tem graça nenhuma nisso. Por quê? Porque você poderia de repente ajudar aquele irmão, você sabe dos recursos dele que terminaram, você sabe que ele perdeu o emprego, ele tem umas situações difíceis. Eu não estou dizendo que você vai passar a sustentar aquela pessoa, mas naquele momento, um momento de dificuldade, você poderia ajudar e você não ajudou. Você é a pessoa avarenta, a pessoa tem os recursos e podem ajudar. Eu já tive situações no passado, hoje não precisou mais acontecer, que eu abençoei pessoas, que a pessoa disse, olha, assim que eu puder eu vou te retribuir. Eu nunca cobrei aquela pessoa, a pessoa nunca me retribuiu em nada no sentido financeiro e nunca me preocupei em ir atrás. Aquela pessoa, essa pessoa um dia ela chegou para mim e me fez um favor. Quando eu estava precisando de uma determinada coisa, essa pessoa veio em meu favor e ela falou para mim que ia fazer. Ela fez. Quando eu perguntei para ela quanto seria o valor, ela falou, pastor, você me fez um favor uma vez que eu não sei nem como te pagar, não tenho como te pagar, você nunca me cobrou isso, então o que eu estou fazendo aqui eu faço de coração alegre para você. Eu fiquei feliz com aquilo. Realmente eu nunca cobrei aquela pessoa, e como se, falar a verdade, eu já tinha até esquecido da situação. Não, Deus me retribuiu de outras formas, nunca me faltou nada, e eu fiz para aquela pessoa no momento que ela estava precisando. Então o que acontece na vida da gente é isso, nós temos que saber valorizar a nossa vida nesse sentido, de não transformar, por exemplo, se você tem recursos que você pode abençoar alguém, por que você não abençoa? Claro, alguém que você conhece, não é alguém que caiu de paraquedas na tua frente. E isso é muito importante. Também nós nos tornamos sem amor ao próximo quando permitimos que o dinheiro seja o nosso Deus. Quando permitimos que o dinheiro se torne Deus na nossa vida, nos tornamos pessoas soberbas, avarentas, e o amor às pessoas, que a palavra de Deus nos ensina, que nós devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E a pessoa, por causa do seu Deus, que é o dinheiro, ele acaba perdendo este amor pela pessoa, pelas pessoas, pelos amigos. E também uma outra situação, perdemos também esse amor até mesmo pela família, que às vezes aquela pessoa vai ver pessoas na sua família passando por necessidades e ela não faz nada, e ela tem os recursos para fazer, ou seja, o amor daquela pessoa por causa do dinheiro, por causa dele ter transformado, permitido que o dinheiro, as riquezas se tornassem um Deus na sua vida, o amor pelas pessoas, o amor até mesmo pela família se esfria. É muito importante que a gente entenda isso, e eu quero mostrar para você nesse momento, através da palavra de Deus, o que representa isso diante do Senhor. Veja bem o que o Senhor deixou escrito no livro de
próprio livro de Mateus, no capítulo 25, nos versos 34 e 35, ele diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Eu vou ler desde o primeiro, do princípio, do 31, para a gente poder entender melhor. Diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E eu tenho também, em outra tradução, dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e fostes me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, o Senhor Jesus, ele explica aqui nessa parábola como vai ser. E ele explica também que é pecado você ter os recursos e você não abençoar uma pessoa que você sabe que precisa. E veja bem que aqui não existe, por exemplo, assim, Jesus ele não fala: eu te pedi e tu me destes. Ele não fala isso. Ele não diz aqui que ele estava com sede e pediu água. Não. Ele diz que ele teve sede e deste-me de beber. Tive sede e deste-me de beber. Ou seja, a pessoa percebeu que alguém precisava de alguma coisa e tomou a providência de fazer, porque ele tinha. Então ele tomou providência de fazer. E isto é agradável aos olhos do Senhor. Quando nós fazemos algo por aqueles pequeninos, muitas vezes a soberba do homem não permite que ele faça alguma coisa por alguém necessitado, mas quando você faz, você está agradando ao Senhor. Aí nós olhamos aqui nesse livro de Mateus, Jesus não fala de alguém que procurou por ele para dizer: eu preciso, mas ele fala de alguém que precisava e alguém foi em seu socorro, independente da pessoa ter solicitado. É isso que Jesus está falando aqui. Igual na parábola do samaritano. Na parábola do samaritano, nós vemos um homem que saiu da sua casa e estava indo para um determinado lugar. No meio do caminho ele foi assaltado, agredido, quase morto. Passou um sacerdote, quando viu aquela pessoa toda machucada, simplesmente ele se desviou do caminho, ele fez de conta que não viu. Depois passou um levita que fez a mesma coisa, simplesmente desviou do caminho, fez de conta, não viu, não é comigo. Até que veio o samaritano. O samaritano, quando viu aquela pessoa que estava ali machucada, tinha sido roubado, agredido, todo ensanguentado, vamos dizer assim, aquele homem parou, desceu do seu cavalo, passou, como a Bíblia diz, passou mel e azeite, vinho e azeite, se não me engano, nas feridas daquela pessoa, colocou aquela pessoa sobre a sua cavalgadura, sobre o seu cavalo, levou até uma estalagem, cuidou dele, pediu depois, quando foi embora, para o estalajadeiro que cuidasse daquela pessoa, e se aquele dinheiro que ele pagou não fosse suficiente, quando ele voltasse, ele lhe pagaria o que faltava. E essa aí é uma ilustração que mostra a volta de Jesus. E quando ele diz assim que na volta ele pagaria, se aquele valor que ele deixou para pagar a estadia daquele homem que estava machucado não fosse suficiente, ele pagaria de volta. Jesus está dizendo para mim e para você: quando nós cuidarmos daqueles que ele tem como precioso nessa terra, que na realidade precioso para o Senhor são todas as pessoas, que ele nos recompensará na sua volta. É quando vai acontecer no momento em que ele vai separar os bodes das ovelhas,
E Ele vai olhar para mim e para você que abrimos o nosso coração para atender os nossos irmãos necessitados, e Ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, entrai para o gozo eterno. Então nós temos que compreender que o dinheiro não pode ser o nosso Deus. Nós precisamos ter, sim, precisamos ter recursos, mas esses recursos têm que ser usados em prol da nossa família, em prol dos nossos irmãos, em prol das pessoas necessitadas. Nós não podemos transformar o dinheiro no nosso Deus, que nos tornará avarentos, que nos tornará soberbos, que tirará de nós o amor pelas pessoas, o amor pela família. Infelizmente, tem muitas pessoas assim, até mesmo dentro das igrejas, pessoas que um dia confessaram Jesus, pessoas que elas são do tipo que elas tomam santa ceia, elas frequentam uma igreja e elas são incapazes de tirar um centavo do bolso para abençoar uma família, para abençoar uma pessoa que precisa. Eu não estou aqui de forma nenhuma trazendo condenação para ninguém, mas é um alerta. Se você age dessa maneira, comece a rever os seus princípios. Eu sei que nem sempre você vai ter recursos, apesar das pessoas que têm um recurso maior, tem hora que ela não vai estar com nenhum dinheiro na mão para abençoar a vida de alguém, mas faça isso sempre que você vê alguém necessitado. Sempre que a igreja solicitar para você: olha, nós estamos fazendo uma campanha, precisamos ajudar para isso ou para aquilo, procure contribuir. Por quê? Porque você vai estar fazendo algo agradável aos olhos de Deus. Quando você contribui para a igreja, quando você contribui para um irmão necessitado, tudo isso você vai ser um dia retribuído, porque o Senhor fala na sua palavra que quando Ele voltar, Ele vai retribuir você daquilo que você fez. Pense nisso, querido. Pense nisso, minha querida. Você que está me assistindo, eu não estou aqui falando de dinheiro propriamente dito, mas estou falando daquilo que nós temos e que podemos abençoar as pessoas. Às vezes é uma visita. Aqui no capítulo 25, a partir do 31, nós lemos que aquela pessoa fala, Jesus fala: eu estava doente e fostes me visitar. Às vezes uma visita para levar uma palavra para uma pessoa, e que não vai trazer um conforto ao coração daquela pessoa, e você está fazendo para alguém que é precioso aos olhos de Deus. Talvez uma pessoa que precisa de uma doação de uma roupa, que você sabe que aquela pessoa, ela não tem recursos, ela é muito simples, muito humilde, e você muitas vezes está com o seu guarda-roupa cheio de coisas lá dentro que você pode abençoar, e você não abençoa, você guarda, você sabe, tem amor por aquelas coisas que você não abre mão delas, sabendo que tem um irmão que precisa. Eu estou falando de coisas básicas, mas pode ser muitas outras coisas. Então pense nisso, pense que nós não vivemos aqui sozinhos, nós vivemos para servir. Tem uma frase que diz que aquele que não vive para servir, não serve para viver. Pense nisso. Lembre-se que você, como servo do Senhor, você recebeu dele a coisa mais preciosa, que é a vida eterna. Abençoe a vida daqueles que você conhece, abençoe a vida da sua família, dos seus. Eu conheço pessoas, já ouvi falar de pessoas que dentro da sua família, dentro da sua própria família ali, tem gente, ele tem dinheiro guardado que a outra parte da família, o cônjuge nem sabe o valor que a pessoa tem guardado ali. A pessoa vem enriquecendo e é uma pessoa difícil de se tomar algum dinheiro da mão dele, mesmo na necessidade. Então é muito importante que a gente entenda isso. Não adianta nós estarmos na igreja louvando, adorando ao Senhor de qualquer maneira, e o coração da gente viver desse jeito. Pense nisso. É apenas um alerta, não estou aqui trazendo nenhuma condenação para ninguém, é apenas um alerta. Reveja os seus princípios se você não vive dessa forma. Feche seus olhos, querido, eu quero orar com você e depois nós vamos fazer as últimas considerações. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te louvar e agradecer por cada vida que está assistindo este vídeo. Obrigado, papai, por nós sermos servos do Senhor, por entendermos aquilo que o Senhor quer de nós. Não queremos, Senhor, de forma nenhuma fazer do dinheiro, das riquezas, o nosso Deus, porque o nosso Deus é único, é aquele Criador dos céus e da terra que um dia nos tirou do lamaçal onde vivíamos e nos trouxe para a luz. Eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem realizado na minha vida, na vida da minha família, dos meus irmãos. Faz de mim, Senhor, alguém que seja próspero, mas que eu possa, com esta prosperidade, abençoar os meus irmãos, abençoar as famílias, abençoar a igreja, abençoar o teu reino.
Que a paz do Senhor reine sobre nós, que tudo na nossa vida seja para a glória do Teu nome. Te louvo, Senhor, neste dia. Te agradeço por tudo que o Senhor tem realizado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, mais uma vez, obrigado pela tua presença. Um forte abraço, um grande beijo no coração e até o próximo vídeo, permitindo Deus.